Olá, eu sou Daniela. Hoje falaremos sobre desemprego e inflação. Emprego é o total do número de pessoas que está empregada, pode ser no emprego de tempo integral ou parcial. O desemprego, então, é o total de número de pessoas que está procurando por um emprego e não consegue o emprego, não está empregado. Então, para entrar no cálculo do desemprego, a pessoa precisa estar procurando um emprego. Então, se ela não está trabalhando, mas não está procurando por um trabalho, ela não é contabilizada como desempregada. A força de trabalho de um país, então, é a soma dos desempregados com os empregados. E a participação na força de trabalho é a proporção das pessoas que poderiam estar trabalhando no Brasil. Essa é considerado pessoas a partir de 14 anos. Então, é a proporção dessas pessoas maiores de 14 anos que está na força de trabalho. Tá? Isso é a participação da força de trabalho. A taxa de desemprego, que é o valor que a gente costuma observar e acompanhar, ele então é definido como o percentual do número total das pessoas na força de trabalho que está desempregada. Né? Então, essa razão, número de desempregados sobre força de trabalho. Esse desemprego, ele nunca vai ser zero. Né? Então, a taxa de desemprego nunca vai ser zero. Ela é uma taxa que é um bom indicador de como o mercado de trabalho está se comportando, né, com a situação do mercado de trabalho. A gente vai ver já que ela está fortemente ligada à economia, se a economia está crescendo, se está numa recessão. Mas eu já vou explicar por que essa taxa de desemprego nunca é zero. A taxa de desemprego ela pode estar subestimada. Isso porque pode ter um número de trabalhadores que desistiu de procurar emprego, que procurou por um tempo, não conseguindo um emprego, desistiu. Então, é um grupo de pessoas que potencialmente deveriam estar procurando, e aí entrariam na conta de desempregados, mas desistiram de procurar, então não são contabilizados. Lembre que para ser contabilizado como desempregado, a pessoa precisa estar em busca de um emprego. Então, se a pessoa já desistiu de procurar, ela não vai entrar nessa conta. E a gente chama de subemprego, né? O emprego, né? As pessoas que estão empregadas em empregos parciais, né? Não de tempo integral, mas não por escolha. Que eles gostariam de um emprego em tempo integral, mas só conseguem um emprego de tempo parcial. Então, elas, apesar de empregadas, as pessoas não estão trabalhando no total de tempo que gostariam. Então, isso é quando existe um subemprego. Então, falando agora dessa relação do desemprego com o crescimento, durante as recessões, sem exceção, a taxa de desemprego, né, o desemprego vai estar subindo. Por outro lado, quando estamos num período de expansão, o desemprego geralmente está caindo, não sempre, mas geralmente. Se por um lado na recessão o desemprego está sempre aumentando, no momento de expansão ele geralmente está aumentando, mas não sempre. O motivo de nem sempre estar aumentando é que às vezes o crescimento econômico não está grande o suficiente para reduzir a taxa de desemprego. Então, apesar da economia estar crescendo, ela não está crescendo a uma taxa que faça com que o desemprego seja reduzido. O desemprego friccional tem a ver com o fato de que os trabalhadores levam um tempo procurando por emprego, né? Então, constantemente, os trabalhos estão sendo criados e destruídos. Então, quando uma pessoa ela se torna desempregada porque o trabalho que ela fazia deixou de existir, ela demora um tempo para se alocar novamente no mercado de trabalho, isso não é imediatamente. E, ao mesmo tempo, novos trabalhadores estão sempre entrando nesse mercado de trabalho, né? E quando um novo trabalhador entra no mercado de trabalho, ele demora um tempo até conseguir um emprego.
Esse desemprego friccional, ele pode ser bom de ter um pouquinho, né? Ele não necessariamente é algo ruim para a economia. E quando a taxa de desemprego está muito baixa, a gente consegue observar que o tempo que as pessoas ficam desempregadas costuma ser curto, o que significa que é só mesmo por conta desse desemprego friccional. Então, é só o tempo que elas precisam de conseguir um novo trabalho, né? Que não costuma ser imediato, sair de um trabalho e entrar em outro. O desemprego estrutural tem a ver com o fato de não haver trabalho por aquele salário que está no mercado, né? Um salário de equilíbrio. Quando a gente tem, por exemplo, salário mínimo, ou quando tem sindicatos de trabalhadores que negociam algumas características, né? Questões específicas do contrato de trabalho, quando existe alguma política econômica, né? Tudo isso pode fazer com que o preço no mercado de trabalho seja tal que tenha pessoas dispostas a trabalhar, querendo procurar emprego, mas que não consigam se alocar nesse mercado de trabalho a esse salário vigente, né? Então, por exemplo, vamos agora ver um exemplo que a gente já viu quando falou de teto e preço no nosso curso de microeconomia. Então, aqui a gente vê um gráfico do mercado de trabalho. Então, no eixo horizontal a gente tem trabalho, no eixo vertical é o salário, essa linha azul horizontal, W barra, é o salário mínimo, e a gente vê que a esse salário mínimo, a oferta de trabalho é maior do que a demanda de trabalho. Então, essa diferença é um desemprego. Então, quando o salário é W barra, o equilíbrio vai ser LD. Essa vai ser a quantidade de trabalho nesse mercado. Ela é menor do que seria a quantidade de equilíbrio se não houvesse esse salário mínimo. Então, essa diferença entre oferta e demanda de trabalho é exatamente o desemprego. São as pessoas que estão procurando emprego, mas não têm emprego. Existe algo que a gente chama de taxa natural de desemprego. Pelo fato de existir o desemprego friccional, que a gente já falou, e o desemprego estrutural, isso faz com que exista uma taxa de desemprego que nós chamamos de natural, que é uma taxa em que normalmente a taxa de desemprego ela vai estar flutuando em torno dessa taxa natural. Então, a gente vai ter ciclos de desemprego, né? Então, desvios dessa taxa natural, que tem a ver com o ciclo de negócios, né? Que a gente já viu. E tem essa taxa que é a taxa em que a taxa de desemprego desvia, né? Ela se alterna ali em volta dessa taxa natural. Então, mesmo que a economia esteja indo muito bem, esteja em expansão, a gente não espera que esse desemprego esteja muito abaixo dessa taxa que a gente chama de taxa natural. Essa taxa natural, ela pode sofrer mudanças também, né? Ela não vai ficar imutável para sempre. E o que pode gerar mudanças nessa taxa natural de desemprego são mudanças nas características, né, da força de trabalho. Então, se de repente aumenta muito o número de novos trabalhadores, então a gente espera que essa taxa natural, né, aumente. Se tem mudanças no mercado de trabalho que tenham a ver com sindicatos, com agências de emprego, mudanças tecnológicas, né, que mudem as características que são desejáveis no trabalhador, tudo isso pode mudar essa taxa natural de desemprego. E também mudanças em políticas governamentais, então, tipo, uma mudança no salário mínimo, né? Então, se aumenta o salário mínimo, o desemprego estrutural pode aumentar, aumentando essa taxa natural, e outras
políticas governamentais que tenham a ver com treinamento ou incentivo, né, ao emprego também podem ajudar na redução da taxa natural de desemprego. Bem, agora falando de inflação. A variável que a gente fica interessado em acompanhar não é, na verdade, o nível dos preços. Importa pouco o nível dos preços. O que é importante é como esses preços se comportam ao longo do tempo. Então, é importante a gente observar a inflação, ou seja, a variação desses preços ao longo do tempo. A taxa de inflação, então, é a variação de preços, né? Essa fórmula eu já falei na aula passada. Então, é o preço no ano 2 menos o preço no ano 1 sobre o preço no ano 1 vezes 100, né? Essa taxa de inflação, ela vai variar de acordo com o índice de preço, né, que a gente está usando. Então, assim, ela pode ser calculada com diferentes índices de preço. Só, obviamente, a gente não pode misturar os índices, mas, então, uma taxa de inflação que é muito usada aqui no Brasil é aquela taxa que é calculada com o IPCA, né? Eu já falei isso, que é o índice de preço que é usado nas metas de inflação. E inflações altas, elas levam a custos econômicos significantes, né? Como o custo da sola de sapato, o custo de meni e um custo de unidade de valor, né? Então, quando os preços estão aumentando muito, as pessoas têm um custo de transação causada por essa inflação. Então, um custo de ficar comparando o preço e um custo de não ficar com dinheiro na mão. Então, quer dizer, uma coisa que acontecia no Brasil quando a inflação era super alta, as pessoas faziam compras mensais. Então, quando elas recebiam os salários, imediatamente elas iam fazer sua compra do mês para que esse dinheiro não desvalorizasse, então, para que o salário delas conseguisse comprar o máximo possível, né, antes que os preços aumentassem. Outro custo, que esse custo de meni tem a ver literalmente com a mudança dos preços, né? Então, reprecificar as coisas, a mudança no menu. Então, se você faz num restaurante, por exemplo, você faz um menu de preço, se essa inflação está muito alta, esse preço muda constantemente, então você tem que constantemente ficar reproduzindo esse menu, né, para ser visto. Então, é literalmente a troca do preço num menu. E o custo gerado pela inflação, que tem a ver com a unidade de valor, né, significa que quando a inflação está muito alta, o dinheiro deixa de ser confiável como uma medida de valor. Então, se hoje R$10 tem um determinado valor, daqui a 2 dias ele não vai ter mais esse valor. Então, o que R$10 significa hoje deixa de ser importante, porque ele já não vai significar a mesma coisa daqui a 1 ou 2 semanas. Então, rapidamente, aquele valor do dinheiro, ele deixa, né, de ser o mesmo, ele muda, ele cai, o dinheiro vai ser cada vez menos valorizado e ele deixa de ser uma boa unidade para mensurar o valor das coisas, né? A inflação, ela gera ganhadores e perdedores, né? Então, os contratos, eles são, em geral, especificados em termos nominais, né? Mas eles vão ser pagos em termos reais. Então, a inflação vai fazer com que o preço real de um contrato varie, né? Então, o quanto você, de fato, vai precisar pagar num contrato não é o valor nominal dele, não é aquele valor que está escrito no contrato, mas sim o valor real daquele contrato quando você tiver que pagar. Então, uma taxa de juros real, por exemplo, é a taxa nominal, que é aquela expressa, né, em termos de real, de moeda, menos a taxa de inflação. E aí, quando a inflação, então, está muito alta, as pessoas que pegam o emprestado ganham, né, às custas de quem está emprestando. E isso faz com que as pessoas sejam desencorajadas a fazer contratos longos. Então, elas vão querer sempre fazer contratos curtos para poderem estar reatualizando esse valor nominal do contrato
para que seja sempre corrigido essa distorção que vai acontecer no valor por conta da inflação, né? Então, o valor real vai estar sempre caindo, né? Se os preços estão, se a inflação está alta, e aí então as pessoas vão querer fazer contratos curtos para poderem estar sempre atualizando esse valor nominal e não perderem por conta da inflação muito alta. Tá? Por hoje é isso. Tchau, tchau.